E aí pessoal, beleza? Meu nome é Aaron Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre uma divagação filosófica que está me incomodando muito esses dias, que é basicamente o seguinte: como ou por que uma carga elétrica ela emana um campo elétrico e como que isso está relacionado com a nossa forma de questionar a natureza. Porque, para começar esse vídeo, me diz aí, quando você vai perguntar alguma coisa para a natureza, quando você vai questionar ela, quer saber algo dela, o que você faz? Você pergunta como tal coisa acontece ou você pergunta por que tal coisa acontece? Essa pergunta pode parecer estranha e meio sem sentido, mas ela esconde algumas coisas interessantes das quais eu quero falar com vocês hoje. Então é o seguinte, né? Como eu disse, era uma divagação filosófica e já adianto então que o papo de hoje ele é mais um tanto quanto filosófico e mais uma conversa mesmo que eu quero ter com vocês a respeito de um determinado assunto, que a princípio pode parecer meio bobo, mas não é tanto assim, pelo menos não me pareceu. Eu até mesmo acredito que essa discussão ela poderia ser muito bem tratada em outras áreas do conhecimento, como da filosofia, mais em específico na área da epistemologia, né, que é a área responsável por estudar como a gente aprende as coisas, né? Seria a teoria do conhecimento. Se a gente for pegar a morfologia da palavra, né? Episteme significa conhecimento e logia estudo, né? Ou seja, seria o estudo do conhecimento. Mas como eu não quero me aventurar em uma área da qual eu conheço muito pouco, que é no caso da filosofia, epistemologia, eu quero trazer essa discussão para o contexto da física. Então vamos lá, não é incomum quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente chegar e falar assim: por que tal coisa acontece? Ou então, como tal coisa acontece? A gente acaba misturando as palavras, né, o como e o porquê, e usando eles como sinônimos, né? Porque em muitos são os casos em que, se você me fizer uma pergunta com como ou com porquê, eu vou conseguir te dar uma resposta satisfatória, que você vai ficar satisfeito com ela e tudo certo. Para trazer um exemplo, vamos pensar na seguinte pergunta formulada dos dois jeitos, que é o seguinte: por que que quando eu jogo uma bola de chumbo e uma pena de uma determinada altura na ausência do ar, né, no caso no vácuo, elas caem ao mesmo tempo? Ou então, se eu fazer a segunda pergunta, né, como que uma bola de chumbo e uma pena, se jogadas de uma mesma altura no vácuo, elas caem ao mesmo tempo? Note que nos dois casos eu poderia te dar uma resposta que serviria para as duas perguntas. Por exemplo, eu poderia explicar aqui para você que elas caem ao mesmo tempo porque no vácuo, ou seja, sem a ausência de ar, a gente tem que o único fator que vai influenciar o tempo de queda dos dois corpos vai ser, aliás, os únicos fatores, né, vão ser a gravidade e a altura da qual a gente joga esses corpos. E, com isso, eu completo a resposta e tudo certo. Ou seja, esses corpos chegam ao chão ao mesmo tempo porque o tempo de queda ele não depende das massas deles e de forma que só depende da altura e da gravidade, mais especificamente da aceleração da gravidade, né? Que no caso é a famosa lei da queda livre que a gente aprende no ensino médio. Só que na pergunta feita com o porquê mora um problema sutil que eu quero tratar nesse vídeo aqui, porque agora vamos mudar a situação, vamos pegar o seguinte: você quer entender por que corpos carregados eletricamente eles se atraem ou se repelem. Bom, aí seguindo o método científico, o que a gente faz para tentar explicar o fenômeno, né? A gente hipotetiza o porquê que isso acontece, faz os testes e daí a gente chega a uma teoria sobre determinado fenômeno. Eu falei de maneira bem curta aqui o método científico, mas ele é algo um pouco mais complicado que isso e eu quero trazer um vídeo um pouco mais detalhado no futuro sobre ele. Mas por hora é basicamente isso. A gente tem hipóteses sobre um determinado fenômeno, a gente testa essas hipóteses para ver se elas são corretas ou não, para ver se as hipóteses resistem aos testes, e daí, a partir dos resultados, né, a gente chega à conclusão e pode criar uma teoria para explicar o determinado fenômeno. Mas eu vou trazer com mais cuidado o método científico no futuro. Então tá, né, feito isso ao longo do tempo, dado vários resultados diferentes e etc., a história é longa, a gente chegou na teoria eletromagnética, que descreve as interações eletromagnéticas. E de acordo com a teoria eletromagnética, o que a gente tem, né? A gente tem que, basicamente, isso ocorre por conta de uma propriedade que os corpos têm, chamada carga, e essa carga, por sua vez, ela gera campos. Esses campos, por sua vez, eles interagem com as outras cargas e com os outros campos também, e daí, seguindo essa linha de raciocínio, né,
se chegou ao eletromagnetismo, que descreve as interações eletromagnéticas muito bem. Só que repara numa coisinha aqui. Se eu seguir esse reducionismo, né, de tentar encontrar o que é mais fundamental nessa história toda, né, no caso do eletromagnetismo, eu posso chegar e fazer a seguinte pergunta. Por que os corpos têm carga? Ou melhor ainda, por que os corpos com carga geram campos elétricos e campos magnéticos? Aí agora chegamos no ponto que eu queria chegar. A gente esbarra em um problema fundamental, o da natureza da pergunta do porquê. Por conta do seguinte, né? Até o momento em que eu gravo esse vídeo, ou até pelo menos a minha ignorância, né? A gente não tem uma resposta para essa pergunta. Eu não consigo ir além e responder o porquê que corpos têm carga. Porque ela é a peça fundamental, ou seja, não tem nada mais fundamental do que ela. A carga, ela é uma propriedade da natureza, de modo que eu não consigo, através de primeiros princípios, né, através de outras explicações, chegar e falar assim, não, corpos têm carga por conta disso. Eu não consigo fazer isso. Aí o que eu faço diante disso, né? Eu uso a definição, né, que é basicamente no contexto aqui uma constatação elementar da realidade, que é a seguinte, corpos têm essa propriedade chamada carga. E essa carga, por sua vez, gera os campos e a partir daí eu consigo ir construindo a teoria eletromagnética de forma a descrever muito bem os fenômenos elétricos e magnéticos. Ou seja, eu uso a definição como um ponto de partida que auxilie na construção da teoria. Então, assim, né, o porquê, ele ajuda a buscar as respostas fundamentais, só que chega um ponto em que a gente não pode mais usar o porquê e a gente não consegue ir além disso. De modo que aqui, nesse ponto, na minha visão, entra a extrema importância do uso do como na física e, em ciências em geral, em detrimento do porquê. O como, eu acho que ele captura melhor a essência da ciência. Eu sei que essa construção não ficou boa, mas seguimos. Que bom, de forma simplificada aqui, a ciência está preocupada em fazer o quê? Em criar modelos que descrevam a natureza, criar modelos que descrevam a realidade. E esses modelos, por sua vez, vão descrever como as coisas funcionam do jeito que funcionam. Então, assim, quando a gente está numa fronteira do conhecimento, a gente não sabe o que vem adiante, eu acho que o como ele é mais útil do que o porquê para guiar os nossos avanços. Então, voltando para o caso da pergunta do porquê corpos com carga geram campos elétricos e magnéticos, repare que daí eu tenho o seguinte, como eu não sei a resposta, eu a princípio posso responder então qualquer coisa, por mais que isso não seja científico e não vai me levar à frente, eu posso responder. Não, porque a natureza quis, por conta disso, por conta daquilo. Eu posso ir em uma linha de raciocínio que não necessariamente vai fazer com que o conhecimento científico avance. Porque reparem, como eu estou na fronteira do conhecimento científico com essa pergunta, eu poderia simplesmente ir para o lado metafísico da coisa e não seguir no avanço científico. Mas note o seguinte, que se eu reformulasse a pergunta para como corpos com carga geram campos elétricos e magnéticos, aí as respostas do tipo, porque é assim, ou porque a natureza quis, ou respostas que fossem para o lado metafísico, elas não responderiam necessariamente a minha pergunta. E sendo assim, usando como, eu estaria mais apto a responder cientificamente a pergunta e prosseguir no avanço do conhecimento científico. Porque apesar de, por hora, não ter resposta para determinada pergunta, se a gente vier a encontrar a resposta, ela passa necessariamente por entender os mecanismos desse processo e como é que ele funciona. E a partir daí eu vou conseguir criar um modelo e testar ele para ver se bate com a realidade. Então, quando se trata de obter conhecimento fundamental, quando se trata de perguntas que estão na fronteira do conhecimento, eu acho muito mais interessante, na minha visão pelo menos, trocar a pergunta, né? Trocar a pergunta para como tal coisa acontece do que usar por que tal coisa acontece. Porque, novamente, é isso que a ciência faz, né? Ela cria teorias para descrever como o mundo funciona e não por que ele funciona. E se a gente fosse para o ramo da matemática, né? Como é que esse problema de fronteira do conhecimento se daria? Bom, no ramo da matemática, a gente tem isso refletido nos axiomas, por exemplo, que nada mais são do que afirmações elementares e das quais você consegue extrair certas consequências e ir fazendo certas construções usando eles como base. De forma que você não consegue partir de algo anterior a um axioma para chegar nele, né? Ele é a peça fundamental. Como, por exemplo, um dos axiomas de Euclides, né? Que num espaço euclidiano, a menor distância entre dois pontos é uma reta.
E falando em Euclides, né, o homem por trás das obras Os Elementos, uma das mais importantes, quiçá a mais importante de toda a matemática, ele foi o primeiro autor que introduziu este conceito pela primeira vez na matemática, de que nem todas as verdades elas devem ser provadas, algumas a gente deve admitir sem a demonstração, no caso, em questão, os axiomas. Então, bom, se você está gostando do vídeo até agora, antes de eu continuar, eu gostaria de pedir que, caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você possa acompanhar essas discussões e outras que eu venho fazendo por aqui e os próximos vídeos que eu vou postar. E também, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu gostei aqui para ajudar o canal. E além disso, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, se você gostou mesmo, compartilha com outra pessoa que você sabe que vai gostar também. Então, o resumo da história toda, né, dessa divagação filosófica que eu tive, é que basicamente a gente precisa ter cuidado com a natureza filosófica da pergunta diante do problema que a gente está lidando. Porque é essa pergunta que vai ditar o que será produzido de conhecimento. E como eu disse, né, na minha visão, no que tange ao conhecimento científico, é muito mais interessante, quando a gente está na fronteira, usar perguntas do tipo como do que perguntas do tipo por que tal coisa acontece. Mas e você? Me diz aí, o que você acha dessa discussão filosófica, desse papo filosófico todo? Você acha que fez sentido? Ou você acha que simplesmente foi um pedantismo e que não, tanto faz usar o como e o porquê como sinônimos e é isso aí? Ou então outras coisas? Enfim, compartilhe o que você pensa aqui nos comentários. E bom, acho que era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.